Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Stephanie Santos, sua professora de piano e teclado. Vamos lá para a gente começar mais um vídeo? Pessoal, eu queria falar de um assunto com vocês que envolve a questão da expressividade no instrumento, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui nesse canal sobre a questão da expressão e o desenvolvimento de uma pessoa no instrumento. Bom, a gente sabe que música é desenvolvimento de uma linguagem, já conversei isso aqui com vocês no canal, já trouxe um pouco, abordei alguns temas sobre isso, né? E o que vocês têm que entender sobre a linguagem musical? Cada pessoa vai desenvolver, às vezes, uma mesma linguagem de formas diferentes, às vezes pessoas diferentes vão cruzar caminhos diferentes até chegar no resultado que ela deseja. Boa parte do público que eu tenho hoje é voltado para pessoas que querem se desenvolver com o ouvido, né? Muita gente vê isso como um objetivo no instrumento, né? Algo que almeja mesmo a ser alcançado. E o que eu usei para conseguir isso hoje, tá, pessoal? Lembrando que música é uma construção, estudo é uma construção, eu também estou construindo coisas até hoje, eu toco faz 15 anos e ainda estudo coisas novas hoje. Música, ela não tem um ponto de final, ela tem um ponto de início, onde você toma a decisão de começar a estudar, mas um ponto final não. E é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. O que eu usei em primeiro momento para estar desenvolvendo o meu ouvido? O que é desenvolver o ouvido? Vou explicar um pouquinho para vocês disso hoje. Bom, começando falando do ouvido. Pessoal, todo mundo que estuda música ou que já tem uma predisposição, essa pessoa ela pode ter dois tipos de ouvido. Existe o ouvido relativo e o ouvido absoluto. Vou falar um pouquinho para vocês aqui. Bom, o ouvido relativo é um ouvido que eu tenho, inclusive, então eu posso falar para vocês como que funciona. O ouvido relativo é um ouvido onde nós temos uma facilidade para descobrir tonalidades, para descobrir melodias em parte das músicas. Então, por exemplo, se eu escuto algo, mesmo que eu não conheça a música, eu entendo a harmonia que está por trás dela e consigo tocá-la ali num primeiro momento, porque o mais importante que a gente tem naquele momento é entender a harmonia que está por trás da música, não necessariamente tudo que envolve aquela música especificamente, mas uma harmonia que envolve o estudo da música de forma geral. Então, quem tem ouvido relativo, como o próprio nome já diz, tem um ouvido que em partes consegue captar isso. E isso eu desenvolvi com anos de estudo, dedicação, exercícios próprios para isso. Eu também vou trazer vídeo aqui no canal falando como você desenvolver o seu ouvido do zero e obter um ouvido relativo, tá, pessoal? O ouvido relativo também ajuda muito você a se desenvolver musicalmente e poupa tempo também, que é uma coisa que hoje a gente tem pouco, né? Vou estar explicando para vocês um método que eu desenvolvi para isso, tá? O ouvido relativo seria uma forma inicial de percepção de harmonia e melodia, tá? Ajuda muito a gente na hora de tocar uma música que você conhece. Lembrando que para você já ter essa desenvoltura, você tem que conhecer, né, de harmonia funcional, de teoria, de percepção. Você já tem que ter uma base nisso para que o seu ouvido relativo sempre melhore, de fato. Então, esses seriam os pontos iniciais aqui. Vamos lá. Sobre o ouvido absoluto, né? Com certeza você deve ter ouvido isso muito na internet, no YouTube, aqui também. Muitas pessoas onde alguém vai lá, toca uma nota e a pessoa adivinha, né? O que tá por trás, se é um dó, se é um ré, se é um mi. E eu quero explicar para vocês qual que é a diferença do ouvido absoluto do ouvido relativo. O ouvido absoluto, a pessoa já tem uma percepção praticamente total de harmonia. Então, por exemplo, se você tocar um dó sozinho, a pessoa vai entender que é um dó e vai te dizer. Se você tocar um dó com sétima menor, que são uma tríade de 4 sons, a pessoa também vai ter uma percepção que são 4 sons. Ela consegue ouvir cada som separadamente e juntá-los e entender que aquele som é um dó com sétima menor. Vamos supor assim, né? E também se for um outro acorde, uma outra construção de harmonia, a pessoa ela já tem essa desenvoltura. Isso é uma coisa que a pessoa pode já ter, né? Já vem ali no pacotinho dentro da cabeça dela. Ou é uma coisa que ela pode desenvolver também, mas bem mais a longo prazo, né? Com o estudo correto, com persistência, uma coisa que leva anos para você construir. Não é impossível, mas o ouvido absoluto é algo que
demanda mais tempo quando você precisa construir isso. Se você já tem, você tem que manter ele, né? Mas, se você quer obter, é uma coisa que demora mais tempo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que música, de qualquer forma, seja algo que a pessoa já tenha um talento ou não tenha, você tem que lapidar isso, né? O que te leva a mais à frente é realmente o seu esforço e a sua dedicação no seu instrumento, né? E desenvolvimento da linguagem musical mesmo, que é algo extremamente extenso e tem muitas vertentes, né? Eu costumo falar que a linguagem musical é como uma árvore. Uma árvore tem muitos galhos. Então é difícil a gente pegar e entender qual que é a dinâmica de cada galho, como é, né, como nasce cada folha em cada galho, é uma coisa extremamente extensa. E a gente precisa entender que a gente vai ter que escolher alguma vertente para começar e depois a gente vai ramificar isso e abrir até que você veja ali uma árvore sendo construída, claro, tô falando no sentido figurativo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Bom, eu vou citar aqui alguns exemplos de coisas, métodos que eu desenvolvi, exercícios que eu fiz para poder desenvolver o meu ouvido. Como eu falei para vocês, eu tenho um ouvido relativo. Então, vou trazer aqui para vocês no instrumento uma das dicas que eu desenvolvi, uma das dicas que eu peguei também com professores, com pessoas que participaram da minha formação musical e que me ajudaram muito e me ajudam muito hoje também. Bora lá pro instrumento? Pessoal, tô aqui no meu instrumento e queria trazer para vocês algumas dicas sobre a questão da gente trabalhar o nosso ouvido. Vamos lá. Primeira coisa que eu comecei a entender quando eu era iniciante ainda no instrumento foi a questão de eu saber trocar de tom de forma rápida. Por exemplo, eu tô tocando uma música, tô em dó, essa aqui vocês conhecem. Por exemplo, se alguém virasse pra mim e falasse assim, Stephanie, passa Let It Be pra Ré maior, eu ia ficar perdida, eu nem ia saber o que fazer. Se eu pegar e a gente pensar como que eu passo um campo harmônico de Dó, que são todas notas brancas, para Ré maior. Ré maior, a gente tem que lembrar o quê? Tem Fá e Dó sustenido na armadura de clave. Então, se eu pegar e tocar as naturais aqui, eu não vou transpor nada. Eu vou simplesmente tocar notas aleatórias. Eu tenho que entender o que acontece quando eu mudo o tom. O que aconteceu aqui? Dó tem todas as notas naturais. Ré maior tem Fá e Dó sustenido na armadura de clave. Então, alguma coisa mudou. Eu preciso entender como eu vou fazer essa relação agora, mudança de tom com Fá e Dó sustenido. Ó, comecei usando Fá, esse foi Dó sustenido. Percebe que ela deu um pouco mais de briga também na harmonia, né? Em Dó maior é o original, né? Que a banda do Beatles canta, mas eu passei ela para Ré maior, deu um pouco mais de brilho. Vou falar para vocês um pouco sobre essa questão também. Essa transposição que eu fiz aqui rápido para vocês, por que eu consegui fazer isso aqui? Porque eu entendi o que acontece no campo harmônico de Dó e o que acontece no campo harmônico de Ré maior. Tem muito mais coisas que a gente consegue encaixar nessa música. Eu tô passando a parte básica para vocês entenderem aqui como a gente consegue transpor tonalidades da música, muitas vezes sem conhecer a música inteira, porque o mais importante não é você conhecer a estrutura inteira da música. Pode parecer confuso isso, mas é verdade. O mais importante é você conhecer a harmonia que está por trás daquelas músicas que você gosta de ouvir, que você gostaria de tocar. Agora em Ré.
eles têm essa cadencinha, ó. Mi também, ó. Todos eles têm cadência. Por isso que é importante a gente conhecer a armadura de clave. Ó, Mi maior tem vários sustenidos, ó. Fá, Sol, Dó e Ré. Então, eu preciso usar o Fá, Dó, Sol e o Ré dentro da construção dessa harmonia para mim passar Lá e Mi para Mi maior. Senão, simplesmente não vai sair. Isso aqui tem como a gente trabalhar vários tipos de cadência. Aqui eu citei para vocês o do Dó, do Ré e o Mi. Lembrando que a gente tem várias possibilidades de trocar a harmonia de uma música. O Zelere Bíblico é uma música que a gente conhece bastante, tem uma sonoridade que é bem interessante para a gente trabalhar. Então, é interessante a gente pegar alguns exemplos práticos de músicas fáceis para a gente iniciar nessa questão da transposição. O que eu sempre falo para os alunos: estudem escala, tá, gente? Estudar escala vai te dar liberdade para você percorrer aqui no seu piano ou seu teclado e começar a entender como faz essas modulações cada vez mais rápido, cada vez com mais liberdade. A escala, o estudo da escala que me trouxe essa percepção mesmo da harmonia, mesmo quando eu não conhecia a música, porque tem coisa que a gente escuta e a gente não conhece. Então, dica de ouro aí para vocês estudarem. Se esse vídeo ajudou você, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver a mais aqui também no canal. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.